Parabéns, olha, é uma alegria comemorar 20... Aí na Câmara dos Vereadores. Parabéns, olha, é uma alegria comemorar 25 anos do jubileu maravilhoso aí da Missão de Santo Amaro. Parabéns, meus irmãos. Para você que tá aí em Santo Amaro, marca aí, ó, lá no nosso @fazendo barulho, diz que você é aí da missão, que a gente vai mandar um alô para você, viu? Padre, vamos voltar à nossa conversa. Estamos de volta. Você disse lá no nosso primeiro momento que era um fã do universo de super-heróis, dos quadrinhos, DC, Marvel. E a gente vê aí, ó, série, filme... Tem plot, tem milhares, não tem como a gente sair, já tem aí Cavaleiro da Lua e vão inventar milhares de novos super-heróis. O que isso quer dizer pra gente com relação à nossa fé? Com relação a essa busca de Deus? O que isso diz pra gente? Quer dizer alguma coisa? Com toda certeza. Quando a gente olha pelo prisma sociológico e até psicológico, e nós católicos temos uma psicologia bastante avançada através de São Tomás de Aquino, né, que nos propõe a psicologia do Ordo Amoris, né, o caminho da ordem do amor. A gente percebe que o ser humano ele é necessitado de grandes referências que levem ele a se superar. Nós não gostamos de mediocridade, ainda que alguns foram educados para isso. Mas nós não gostamos de mediocridade. O nosso coração, como diria C.S. Lewis e Dostoiévski, ele anseia por algo para além de nós. Existe um vazio que nós ansiamos, que é algo que nos preencha dentro do nosso coração. Então, quando a gente vê essas figuras heróicas que doam sua vida, que vão para salvar o outro, para poder ser grandes heróis, que apesar do mundo estar acabando, eles estão tentando, eles estão arriscando, como o Capitão América naquela cena do Ultimato, que está sozinho, apertando o escudo para enfrentar aquele exército todo do Thanos. Aquilo é o coração humano. Apesar da grande dificuldade, a gente ainda quer continuar lutando porque a gente acredita que tem algo além do que a gente está se vendo, né? O próprio Timão, ele recebe esse conselho do Rafiki no Rei Leão, né? Olhar para além do que vê. Nós temos no nosso coração a capacidade de olhar para além do que nós vemos. Então, esse universo dos heróis que tem se tornado cada vez mais popular no nosso meio só reflete que nós estamos necessitados de grandes heróis. E o que isso então significa para nós católicos? Que nós temos que aprender a voltar a falar dos grandes heróis da nossa fé e apresentá-los de uma maneira extremamente atraente para essa juventude que é heróis. Porque uma coisa é ser atraído por um herói fictício, outra coisa é mostrar que existem heróis de verdade no nosso meio, que são os santos da nossa igreja. E eu acho super legal, padre, porque querendo ou não, esses heróis que a gente admira, esses heróis que são referências e influências para nós, eles trazem esse aspecto de um sacrifício também, em vista de um bem maior. Exatamente. Que eu acredito que no fundo, Cristo está ali, né? Porque ele foi aquele que se sacrificou por amor também. Exatamente. Exatamente. E nós temos que olhar desta maneira, né? Então, o modo correto, porque o que acontece? O que é a superficialidade de quem assiste esse programa? Esses desenhos, essas séries, esses filmes. É apenas um entretenimento. Não é apenas um entretenimento. Primeiro que quem produz ele não produz somente como entretenimento. Quem produz tem uma intenção. Né? Nós, como católicos, nós precisamos ser inteligentes para poder perceber a maldade que pode estar por trás, para prevenir nossos jovens, e os elementos bons para educar os nossos jovens e orientando naquilo que precisa. Porque a indústria que está por trás apresentando aquilo não é só entretenimento. Nós temos que parar de ser ingênuos com relação a isso. Repito, não é somente entretenimento. Eu fui assistir recentemente um filme de terror que, pelo amor de Jesus Cristo, eu não vou citar para não fazer propaganda dele, mas não é porque ele é terror, não no sentido de dar susto, de trazer medo, mas no sentido de ser extremamente blasfemo, né? Existia um determinado momento do filme que eles queriam exorcizar Deus, né, do coração das pessoas, exorcizar Deus da vida. Tá repreendido, então, a gente vai exorcizar esse filme aí. E esse filme aí, e quando a gente fala exorcizar Deus, tem como? É claro que não tem como. Mas eles estão pegando elementos de um esoterismo satanista que tem a intenção, ele tem um ritual de exorcismo de Deus na vida dos cristãos, exatamente para que as pessoas possam aprender a renunciar ao próprio batismo. Então, assim, é uma indústria de entretenimento?
Não, existe uma intenção por trás que é exatamente macular a imagem do que nós cremos. Então a gente tem que aprender também, por meio desta cultura, levar a nossa fé. Então, repito, é ficar escravo somente do que se nos apresenta. Por exemplo, tem os heróis, tem a Marvel, tem a DC Comics, tem aí a Imagem Comics está entrando com vários desenhos, com vários culturas, como The Boys, como o Invencível, essas coisas que são extremamente violentos. É isso, não é só ficar escravo, a gente tem que parar somente de utilizar coisas que nos apresentam e aprender a produzir coisas também. Então, assim, desenhistas, produtores, é na hora de fazer os nossos heróis católicos. Eu sou desenhista, eu estou aqui rezando para tentar criar, né, heróis católicos, para tentar produzir. Nós precisamos que as editoras, que as produtoras comecem a produzir histórias e quadrinhos católicos, heróis católicos, que sejam nessa mesma dinâmica que nós conhecemos, mas que tenham um elemento aí extremamente religioso, né? Por exemplo, eu não posso criar um herói que se confessa. Por que eu tenho que ficar dependente do Demolidor? Né? Legal, o Demolidor se confessa, ele faz, ele é um justiceiro, ele se confessa, muito legal. Mas por que eu não posso criar um herói católico que se confessa e vai fazer o bem para os irmãos? Eu acho que nós temos que aprender a fazer isso também. Você estava falando sobre produtores, ilustradores, desenhistas, mas também falando desse nosso universo pop, a gente fala de redes sociais, né? E aí tem crescido bastante aquela figura dos influencers católicos que às vezes tratam com muita superficialidade temas muito profundos. E aí a gente fica naquele impasse. Traz o evangelho com uma forma de marketing digital, sabe? E não trazem com tanta profundidade. Fala pra gente também um pouco de como seria, como nós faríamos para entrar com uma evangelização potente, por exemplo, nas redes sociais, no cinema, na culinária, em qualquer espaço, ocupar mesmo esses espaços de cultura pop. A gente está falando de filme, um recorte aqui, né? De filme, séries, heróis, mas também né? É muito abrangente. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sigo uma senhorinha na literatura, eu sigo uma senhorinha que tem assim, uns 4 milhões de seguidores no YouTube. E ela não é youtuber, ela faz receitas. Mas eu não vejo nenhum canal de receita. Ela também. Dona Mariazinha. Eu não vejo nenhuma receita de uma senhora católica, que entre uma receita e outra fala da fé, por exemplo. Conta pra gente, onde mais você gostaria de ver expressões de fé nesse mundo? Essa pergunta é muito fácil de responder. Em todos os lugares eu quero ver a fé, né, brilhando ali, né? Mas eu acho que nós temos que... Porque que acontece? Por que nós somos superficiais? Agora eu vou dar uma de medieval aqui. Por que somos superficiais? Porque nós não lemos. A gente quer adquirir cultura sem estudar, né? E assim, por exemplo, o Papa Bento XVI, ele disse que existem 3 coisas que são inegociáveis na nossa fé. E é a vida, a família e a educação. Então, assim, o que é educação? É a nossa capacidade de estudar e de aprofundar. Lembrando que no céu existem 3 coroas reservadas no céu para 3 tipos de pessoas: os mártires, a coroa das virgens e a coroa dos doutores. Então, existe um chamado de Deus para nós aprofundarmos a nossa vida através de um bom estudo sobre a realidade, sobre as coisas. E isso só é possível lendo. Nós temos que aprender a ler novamente boa literatura, porque isso nos trará cultura, nos trará um raciocínio mais rápido, nos trará uma capacidade, né, uma intelectual para poder absorver, raciocinar, questionar e observar toda a profundidade de tudo isso que está acontecendo. Então, isso é uma coisa que nós precisamos voltar a fazer, a ler. E aqui eu quero parabenizar a comunidade Shalom, que tem feito um bom trabalho de literatura, que não é só piedosa e espiritual, mas com capacidade de informação muito grande. Tem o Shalom Acadêmico, que eu tenho acompanhado, lendo um livro maravilhoso sobre antropologia que saiu. Tem o Formação, que saiu um livro sobre a Sagrada Escritura, né, que saiu agora, que você tem uma trilogia, se eu me recordo ali, sobre a Sagrada Escritura. É o Filos, né? Acho que é a série Filos. Série, né, Filipos. Né? Então, assim, eu quero parabenizar. Tem que ser assim mesmo. Nós temos que formar com amplitude de temas, com amplitude de séries para poder ir levar o coração das pessoas. Então, esse é o caminho. Quanto ao caminho midiático do marketing digital, nós temos um problema aqui. Por quê? Porque o marketing digital, por excelência, é superficial.
Ainda mais nesse nosso tempo, que tudo agora é minimalista. É 1 minuto, é 2 minutos, é o Reels do Instagram, é tudo minimalista. Ele tem essa capacidade de ser tudo muito midiático, tudo muito rápido. Nós temos que tomar cuidado. Pode-se utilizar como um atraente, né? Como alguma coisa que atrai. Mas o como utilizar isso? Nós temos que utilizar isso para gerar comunidade. Porque a fé não é virtual. A fé, ela é real, ela é palpável. Então nós temos que utilizar isso para transmitir elementos de fé, mas de uma forma que possa chamar as pessoas a estarem próximos de nós. Então qual é uma forma legal? De promover programas, promover realidades, promover situações que possam convidar as pessoas a ter uma vida de comunidade, né? Tentar criar um caminho que gere comunidade. E nós temos muitas coisas, por exemplo, a Lumine, né? Meu Deus, a Lumine é uma plataforma de filmes católicos, de programas católicos, desenhos católicos, artes católicas. Tem inclusive um programa, uma série aqui de 6 episódios, que é Na Mesa com os Santos, né? Que é toda uma culinária católica para mostrar como até o comer ele é teológico. Eu não quero me estender muito aqui, mas veja, a sobremesa. Poucas pessoas sabem que as sobremesas foram criadas por freiras como um elemento teológico. Que assim como depois da providência de Deus estamos comendo ali e transformando o alimento com a força do trabalho, como Deus nos mandou, nós estamos transformando a matéria em algo que seja benéfico para a nossa vida. Depois vem a sobremesa. O que é a sobremesa? É a docilidade do Espírito que gera comunhão entre nós. Então, conforme a gente está comendo na mesa com os irmãos, depois vem a sobremesa. O que é isso? É a docilidade do Espírito Santo. É o amor de Deus que gera comunhão entre nós, que foi feito exatamente para poder quebrar um pouco a amargura da vida. Então, tudo isso a gente precisa aprender a fazer de novo. Né? Aprender a transmitir para as pessoas. Sim, Padre Bruno, é muito legal assim a sua contribuição aqui para o nosso programa mesmo, de ir nos aprofundando em coisas que talvez a gente estava vendo a cultura pop de maneira assim tão superficial, toda a cultura pop, tudo aqui na cultura pop, mas a gente vai perdendo essas coisas que são tão profundas mesmo. E você foi falando antes, Padre, da questão de que o homem produz arte. E essa arte, ela acaba levando também anseios que o homem traz. São produzidas por pessoas. Existe, no fundo, um anseio profundo de uma busca. É uma busca de Deus, uma busca pela verdade, pela beleza, pela bondade, que é assim que Deus se manifesta. Fala um pouco pra gente sobre a busca e o desejo que nós temos de Deus nessa produção artística e o fato de nós consumirmos esse tipo de cultura nos dias de hoje. Veja, o ser humano, ele é por natureza, né, e aqui eu sou meio tolkieniano, né? Eu sou formado na literatura fantástica de Tolkien, né? Aquele que criou O Senhor dos Anéis, né? E o Hobbit. Eu costumo dizer que a maior expressão literária católica que nós temos hoje é O Senhor dos Anéis e, né, Crônicas de Nárnia. Colocaria aqui os irmãos Karamazov de Dostoiévski, que também tem uma profundidade muito grande, e Padre Brown de Chesterton. Né? São 4 literaturas profundíssimas que qualquer católico e cristão poderia ler e se emocionar, porque elas transmitem essa profundeza da alma. Principalmente também, irmão Karamazov, também, por exemplo, Dostoiévski, porque ele começa com um drama total, ele leva você a entrar na profundidade da desgraça humana, mas no final ele dá uma reviravolta que leva o ser humano a acreditar que tudo terminará bem, porque o eterno está tocando o tempo, né? É uma coisa muito interessante que Dostoiévski faz. E todas essas literaturas que eu citei têm essa capacidade. Mas o que acontece? O ser humano, ele é subcriador na linguagem de Tolkien. O que significa isso? Que somente Deus é criador. Somente Deus cria tudo. O ser humano só cria a partir do que é criado. Ele não cria nada do nada. Né? Ele só cria do que é criado. Ele é inspirado pelas coisas. E aí que está. Como ele é inspirado por toda a criação, pela beleza da criação, nós precisamos produzir coisas que possam contribuir ainda mais com a ordem das coisas que estão à nossa volta. Por que a cidade, né, você pode perceber, nos campos, nos lugares bonitos, você tem poucas pessoas depressivas. Mas na cidade, o maior índice de depressão está na cidade. Verdade. Por quê? Né? Por que isso acontece? Porque a cidade, gente, deixa eu explicar para vocês, a cidade é feia.
a cidade não tem beleza, ela não produz alguma coisa que me leva para o eterno, ela não me leva a olhar para os heróis, ela não me leva... Não, ela é uma selva, um labirinto de pedras que vai afundando o ser humano em si mesmo e vai nos levando, né, à depressão, nos levando a fechar no medo, fechar na angústia, fechar no sombrio. Enquanto a arte, ela tem a grande capacidade de ser um escape para o coração. Então, por que as pessoas produzem arte? Porque ela quer produzir o mais profundo da alma. Então, assim, as estátuas dos grandes heróis, os monumentos antigos góticos, né, barroco, que nos leva à beleza dos detalhes, que nos leva a olhar para o alto, por exemplo, as grandes catedrais medievais, que obriga-nos a olhar para o céu, ou seja, são expressões de uma beleza que nos leva a buscar a ordem. E isso, ele é natural. O nosso rosto, ele tem, o nosso olho, né, ele tem a capacidade, junto com o cérebro, de captar formas, de captar sequência, de captar coisas que se repetem de modo harmônico. Por que as árvores nos encantam, né? Porque ela tem formas que nos levam à beleza e que são repetitivas na sua natureza. Por que o horizonte nos atrai? Porque nos leva a ir além do que estamos percebendo para nós. Por que as cores sempre são bastante vivas e sempre as cores são capacitadas de nos trazer alegrias, sensações? Tanto que tem pessoas que, assim, ela vê uma cor rosa, já pensa em tutti-frutti. Ela vê uma cor laranja, ela tem fome. As cores produzem emoção, sensações, porque nós somos capacitados a isso. Então a gente reproduz isso para o bem. E tudo isso foi feito para quê? Para que por meio disso busquemos então a perfeição que produz a perfeição das coisas, que é Deus. Então Deus é um ser perfeito que produz a perfeição de tudo. A corrupção do pecado faz com que nós corrompamos a arte e corrompamos inclusive a cidade. Por isso que nós precisamos voltar a produzir boa arte e boa cultura, porque a arte e a cultura, ela é permeada na cidade. Se a cidade é permeada por uma cultura, por uma má arte, nós iremos adquirir, captar somente coisas ruins. Se nós voltarmos a produzir coisas bonitas, cultura bonita, música bonita, arte bonita, tudo, uma boa cultura, o mundo vai consumir a boa cultura e a boa arte e ele vai voltar a interiorizar a boa cultura e a boa arte. Lembremos, nós somos exteriores e interiores. Produzimos para captar e captamos para produzir. Se nós não tomarmos cuidado com isso, a gente vai continuar produzindo coisa ruim, captando coisa ruim e a tendência é só a degradação. Por isso, voltar a olhar para o eterno, olhar para os grandes clássicos e produzir coisa boa. Padre, se deixar, a gente vai ficar conversando aqui a noite toda. Bom demais. Muito obrigado pela sua colaboração. Esse papo vai ficar gravado nos nossos corações para sempre, viu? Muito obrigado mesmo pela sua presença e vai ser a primeira de muitas outras participações, tá certo? Quem sabe algum dia presencial, né? Exatamente, se Deus Quem quiser. sabe, a gente tá torcendo por isso, Padre. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. E nós fomos falando aqui com o Padre Bruno sobre essa busca do homem, né? A sede do nosso coração, da nossa busca e desejo de Deus pela verdade, pela beleza e pela bondade. A gente agora vai conhecer um pouquinho mais sobre essa busca que nós temos de Deus por meio da beleza. Eu sou o Gleidson Barba, consagrado da comunidade católica Pequeno Rebanho, aqui do Rio de Janeiro. Sou artista visual há mais de 30 anos, sou grafiteiro também. E recentemente tenho estudado e desenvolvido meu trabalho de arte sacra, que hoje corresponde à maior parte do trabalho aqui do ateliê. A arte na minha vida começou muito cedo, na infância, dentro de casa, aprendendo as primeiras coisas com a minha mãe. E crescendo, eu percebendo essa aptidão natural, eu fui procurar estudar e desenvolver meu trabalho, me profissionalizando. Comecei a trabalhar muito cedo e quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus, eu já tinha um caminho assim na arte